nós estamos refletindo na influência, no poder que as palavras acabam tendo na nossa vida. Não sei se vocês já tinham refletido nisso, mas grande parte da nossa vida, as coisas que nos são mais caras, as coisas que nos são mais importantes, nós acabamos construindo de alguma forma através de palavras. Pense, por exemplo, uma das coisas que eu acredito que para nós é mais importante, a família. Quem é casado, certamente construiu boa parte do seu casamento através de palavras. É inclusive assim que quando a gente se sente atraído pela primeira vez por uma pessoa e pensa em se aproximar, uma das primeiras coisas que a gente pensa é: o que eu vou dizer? Certo? Ou se a gente mesmo pensa na relação com os nossos filhos, como é que nós educamos eles? Como é que nós corrigimos? Como é que nós ensinamos? Não é muitas vezes através de palavras, não só de palavras, mas em muito nós precisamos das palavras. Se a gente pensa nas amizades, como é que a gente forma amizades profundas? A gente precisa investir tempo de convívio e de conversa. Sim. Mesmo o nosso relacionamento com Deus, esse é um encontro de espiritualidade cristã, de fé cristã, o nosso relacionamento com Deus, nós construímos em grande parte através de palavras, por exemplo, nas orações ou na própria Bíblia. Se a gente pensa, não só as nossas relações, mas até a nossa própria carreira profissional, nós começamos a trabalhar porque em algum momento nós entregamos um currículo com palavras, passamos por uma entrevista com palavras, nós crescemos na empresa através de palavras, construindo relacionamentos com clientes, fornecedores, colegas, superiores, palavras. As palavras, elas são muito importantes. Agora, entenda o seguinte: se tudo aquilo que nos é mais caro é construído com palavras, nós também precisamos dizer com muita sinceridade que também aquilo que nos é mais caro muitas vezes é destruído com palavras. Quando relacionamentos se rompem, quando casais se divorciam, quando filhos e pais se distanciam, quando amigos brigam, normalmente o que tem no meio? Palavras. E nós quebramos muito dos nossos relacionamentos, da nossa vida, seja com palavras que não deveriam ser ditas, mas acabam sendo, ou por palavras que deveriam ser faladas e acabam não sendo. Por isso a gente tem que refletir um pouco e tirar um tempo da nossa vida, como nós estamos usando as nossas palavras. Será que nós estamos usando elas bem? Existe muita coisa que a gente precisa conversar sobre isso, e nós já fizemos isso nas 2 últimas semanas, e se você de repente não pôde estar junto com a gente, todas essas mensagens estão salvas em todas as nossas páginas de comunicação. Hoje, a gente tem um assunto bem importante. Sabe, quando a gente pensa em construir relacionamentos com palavras, tem algo que a gente precisa saber. Nem sempre os nossos diálogos funcionam bem. Às vezes os nossos diálogos travam. Sabe, uma das coisas que eu acabo fazendo na minha atividade, além de organizar encontros como esse que vocês estão, é receber pessoas para aconselhamento. Algumas pessoas me procuram para conversar e lidar com questões bem concretas da sua vida. E eu busco ajudar essas pessoas a encontrarem saídas para os seus dilemas. E aliás, se alguém em algum momento precisar conversar, por favor, fique à vontade de marcar com a gente. E grande parte desses aconselhamentos até hoje, a maioria deles, com certeza, foi na área de relacionamentos. Pessoas que estavam com problemas de relacionamentos. E quando alguém chega num aconselhamento por questões relacionais, normalmente a nossa primeira pergunta é a mesma. Sabe qual? Você já conversou com essa pessoa? Se um marido chega com problemas no seu casamento, você já conversou com sua esposa? Se de repente um pai ou uma mãe chegam com problemas, por exemplo, com o seu filho adolescente, você já conversou com ele? Se chega uma pessoa com um problema no colega de trabalho, com um cunhado, você já conversou com essa pessoa? Isso é o que normalmente eu e qualquer conselheiro vamos perguntar. E a resposta quase sempre é a mesma. Sim, já, muitas vezes, mas não adianta. Normalmente essa é a resposta. Até hoje, nunca uma pessoa disse: ah, é?
Conversar. Não tinha pensado nisso. Que boa ideia, agora eu sei o que fazer. Não. As pessoas sabem que elas precisam conversar. Mas a questão é que muitas vezes os nossos relacionamentos acabam não se desenvolvendo, não porque falta conversa, mas porque os diálogos simplesmente não funcionam. Eu já vi muitos pais com problemas com os filhos, especialmente quando passam por períodos de adolescência ou outras crises, e os pais conversam com os seus filhos, só que essas conversas muitas vezes não saem do lugar. Eu já vi muitos casais com dilemas conjugais, bastante mesmo, e não é porque eles não conversam, ou porque eles não tentam ao menos resolver essas questões, mas porque esses diálogos muitas vezes estão travados e não conseguem resolver as situações. A mesma coisa, amigos ou colegas, não é que não se conversa. O problema muitas vezes é que a conversa não consegue se desenvolver bem. Hoje, a pergunta que nós vamos trabalhar é: como nós podemos fazer para os nossos diálogos funcionarem? Como a gente pode fazer para que as conversas com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, realmente cheguem a algum lugar, realmente resolvam situações? Como nós podemos fazer para os nossos diálogos funcionarem? E nós vamos fazer isso através de uma das maiores pérolas da sabedoria, dita por ninguém menos do que o próprio Jesus. E essa grande pérola de sabedoria está na Bíblia de vocês podem conferir quando chegar em casa, em Mateus 7. Eu vou ler com vocês, podem acompanhar aqui na projeção ou na sua tela, você que está em casa. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Uma frase bem conhecida, né? Não julguem para não serem julgados. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. Onde normalmente nós ouvimos essa frase? Quando uma pessoa é corrigida, e ela de repente vira para outra que está corrigindo ela e diz assim: não me julgue. Já ouviu isso? Provavelmente. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu tenho certeza de que não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus, quando ele fala de julgar, ele não está falando que julgar é chamar a atenção de alguém. Não é isso. Até mesmo porque a Bíblia, ou mesmo Jesus, em outros momentos, nos orientam a quando nós vermos alguém cometendo um erro, nós advertimos essa pessoa. Afinal de contas, senão a gente pode até estar sendo conivente com esse erro, dá para entender? Então, quando a gente fala de julgar, isso não significa chamar a atenção de alguém. O que é julgar para Jesus? Julgar para Jesus é uma acusação feita a alguém com o intuito de condenar, de expor, não de ajudar. Feita em uma postura de superioridade, não de humildade. Não é difícil da gente entender que Jesus pega essa palavra de um contexto jurídico, né? E como é que é um julgamento? Nós temos um réu que está sendo acusado, e quem está acusando esse réu na nossa justiça normalmente é um promotor. E vamos lá, o promotor não está ali para ajudar o réu, certo? Ele não está ali para ter pena ou misericórdia do réu. Não, ele está ali para expor o que foi feito com a intenção de condenar. Esse é o papel de um promotor, certo? E ele não faz isso em posição de igualdade, porque no tribunal ele está em posição de superioridade. O promotor não é também, por exemplo, perguntado de possíveis erros que ele tenha feito. Não vem em questão naquele momento. Ele está numa posição de superioridade, expondo aquilo que foi feito na intenção de condenar. Aí Jesus, atenção, ele olha para o cenário religioso da sua época. E ele vê pessoas que eram extremamente religiosas, faziam tudo certo, achavam que isso iria salvar, e não é bem assim. E aí Jesus olha como essas pessoas religiosas tratam os outros.
E o que Jesus vê? Que essas pessoas religiosas tinham o costume de expor o erro dos outros, de apontar o erro dos outros, mas não com a intenção de realmente ajudar, não com uma intenção amorosa de restaurar essas pessoas, mas era com a intenção de expor os erros deles para que eles se sobressaíssem. Jesus percebeu que esses religiosos, eles condenavam os outros ou apontavam os erros dos outros numa posição de superioridade, como se eles também não tivessem os seus próprios erros e pecados. E aí Jesus olha para eles e diz assim: o que vocês estão fazendo? Vocês não estão ajudando, vocês não estão conduzindo, vocês não estão cuidando, o que vocês estão fazendo é julgando, vocês parecem que são um promotor na frente dessas pessoas. Isso é julgar. É criticar alguém, sem o intuito de ajudar, com o intuito de condenar e de expor numa posição de superioridade. Dá para entender até aí? Tá tranquilo? Tudo certo? Vamos agora pegar esse conceito e a gente vai colocar eles para os nossos relacionamentos. Perceba o seguinte: um marido não está julgando a sua esposa no que Jesus está dizendo, quando ele simplesmente diz assim: ó, querida, acho que tem uma coisa aqui que você não está legal, a gente precisa conversar, isso aqui precisa mudar. Não, isso não é julgamento. Agora, se um marido aponta o erro da sua esposa, com a intenção não de ajudar ela, mas com a intenção de deixar ela mal, com a intenção de simplesmente expô-la, com a intenção de simplesmente botar ela para baixo para que ele mostre que ele é o certo, isso é julgamento. Dá para entender? Se uma esposa fala amorosamente com seu marido com algo que tem que mudar, isso não é julgamento. Agora, se ela o critica numa postura de superioridade, como se ela fosse a certa e ele o errado, como se ela também não tivesse os seus erros, os seus problemas, os seus dilemas, as suas culpas, isso é julgamento. Se a gente para pensar, por exemplo, no ambiente de trabalho, se um colega adverte outro na intenção de o ajudar a se desenvolver, isso não é julgamento. Agora, se um colega adverte o outro na intenção de expor o seu erro, para que esse colega de alguma forma seja prejudicado e eu agora consiga crescer na empresa, isso é julgamento. É crítica sem amor. Crítica com intenção de condenar e de expor. E no relacionamento dos filhos? Deixa eu comentar com vocês algo que aconteceu essa semana. Estava voltando da escola e com as crianças, né? A gente tem um menino e uma menina de 6 e 8 anos. E aconteceu que quando a gente estava voltando da escola, estávamos nós três, um deles foi excessivamente grosseiro com o outro. Sabe, foi grosso com o outro assim, e de uma maneira desnecessária. Eu estava junto e chamei a atenção. Eu disse: você está sendo grosseiro demais, não tem motivo para isso. E eu corrigi, função de pai, certo? Mas aconteceu que menos de meia hora depois, eu fui grosseiro com aquele mesmo que tinha sido grosseiro antes. Por um momento de descuido, também falei de uma forma áspera e completamente desnecessária. Ao que não fui perdoado. Esse meu filho, com lágrimas nos olhos, disse: papai, você disse que eu fui grosseiro antes, agora você está sendo grosseiro comigo. O que a gente faz nessa hora? Eu não duvido que muitos pais diriam assim: mas eu sou teu pai, eu posso. Não duvido que isso aconteceria. Mas não é o certo. Por quê? Muitos pais de repente não se tocaram de algo. Nós estamos numa posição de autoridade em relação aos nossos filhos, mas não de superioridade, é diferente. Posição de autoridade significa que nós temos a função de corrigi-los, de orientá-los. Nós somos autoridade e eles precisam, claro, nos obedecer. Agora, superioridade é como se a gente tratasse eles como se eles errassem e nós não. Como se eles precisassem nos ouvir e nós não precisássemos ouvir eles. Isso é tratar eles com superioridade e isso não está certo. Isso seria julgar também. E naquele momento eu tive que fazer o mais difícil. Me ajoelhei diante dele, fiquei olho no olho e disse: é verdade, você está certo, me perdoa.
Sabe, o que eu aprendi? Acompanhando pessoas há mais de 10 anos. Uma das coisas que mais travam os nossos diálogos é quando uma das pessoas se coloca em posição de superioridade. Pessoal, diálogos que funcionam, só funcionam entre pessoas que se colocam no mesmo nível. Sempre que uma pessoa se colocar como superior a outra, esse diálogo trava. Imagina que você está conversando com alguém e você percebe que aquela pessoa não está nem te ouvindo direito, ela só quer mostrar que ela está certa. Imagina que você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa, ela não está interessada em ajudar, ela não admite os seus próprios erros, ela só quer mostrar os teus. O que você faz? Isso acaba virando um cabo de guerra. Um puxa e o outro puxa. Cada um trava na sua posição. Não existem relacionamentos que funcionem bem, de forma saudável, a longo prazo, com pessoas que são donas da verdade, que são sabichões, que estão sempre certos e os outros errados. Não existe relacionamento que consiga se desenvolver de forma saudável assim. Termos uma postura de superioridade, nos colocarmos acima, eu estou certo, você é errado, eu sou o certo, você é errada, isso corrói qualquer relacionamento e trava qualquer diálogo. Dá para entender? E Jesus, ele arremata isso de uma forma muito importante no versículo 2, quando ele diz assim: o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. O que ele está querendo dizer é, nós acabamos sendo tão rigorosos com os outros, que se nós mesmos fôssemos avaliados nesse padrão, nós não passaríamos. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo nível. Todos podemos errar e acertar. Quando eu recebo um aconselhamento conjugal, normalmente, a maior parte da conversa, todo o começo da conversa, é o marido tentando mostrar que a esposa está errada, e a esposa tentando mostrar que o marido está errado. E o que eu preciso fazer, um dos primeiros movimentos de um aconselhamento conjugal, é mostrar que os dois estão certos, e os dois estão errados. Mas sabe o que é interessante dessa postura de superioridade? Atenção aqui. Nós normalmente não reparamos ela em nós. Até hoje, nunca, nenhuma vez, eu ouvi uma pessoa chegar para mim e dizer, é verdade, sou um baita de um arrogante mesmo às vezes. Já ouviu alguém falar isso? Já ouviu alguém falar isso? Não. A gente normalmente repara muito bem as posturas de superioridade no outro. E de repente alguém que está ouvindo a mensagem, ou mesmo eu que estudei ela antes, ou alguém que está assistindo a gente pela internet, deve estar pensando numa outra pessoa agora, não em si mesmo. E aí Jesus agora, ele aprofunda um pouco mais a questão, e nos ensina a percebermos isso em nós. Agora eu vou te pedir uma coisa muito difícil. Não pense em ninguém, além de você mesmo. Não pense no seu cunhado. Não pense na sua sogra. Difícil. Não pense no seu chefe. Não pense no seu cônjuge. Pense em você. Ok? Combinado? Combinado? Olha só o que Jesus fala. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. E aí Jesus acrescenta essa parte bem importante. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Essa passagem, tal qual a anterior, muitas vezes é mal usada para se defender de críticas, né? Alguém te falou alguma coisa, a gente rebate. Tira primeiro o cisco do teu olho, depois vem falar alguma coisa de mim. Repara que não é isso que Jesus está dizendo, senão ele teria dito algo do tipo, tire primeiro o tronco do seu olho e deixe que seu amigo tire o seu próprio cisco. Não é isso. Jesus falou, tire primeiro o tronco do seu olho e depois você verá bem para tirar o cisco do seu amigo. O que Jesus está querendo dizer é que nós
O que Jesus não está querendo dizer é que nós não podemos corrigir. O que Jesus está querendo dizer é que nós não podemos corrigir o outro se nós não estivermos dispostos a enxergarmos os nossos próprios erros. Esse é o ponto que Jesus traz. Nós não podemos falar se nós não estivermos dispostos a ouvir. Essa é a questão. E aqui, a gente tem a grande solução do nosso dilema. Como eu sei se eu tenho uma postura de superioridade ou não? É simples. Você está só preocupado em apontar o erro do outro? Ou você também está disposto a enxergar o seu? Quando você fala com alguém, você considera a possibilidade de que o outro pode estar certo em algum ponto e você não? Quando você fala com alguém, você está realmente disposto a ouvir e considerar o que o outro está dizendo, ou você só está preocupado em rebater e provar o seu argumento? Essa é a questão. O que Jesus está dizendo é, nós podemos saber se nós estamos nos colocando como superiores aos outros, ou em nível de igualdade, se nós estamos dispostos a realmente ouvir o que o outro está nos dizendo, por mais que às vezes seja desagradável. E nesse momento, isso é bem interessante. Um amigo meu, que fez faculdade de teologia comigo, e depois ele continuou estudando, fez o seu doutorado na Alemanha, e hoje ele é professor de teologia na faculdade que eu estudei, o Alexander Stahlhofer. Ele falou algumas semanas atrás, não temos mais diálogos, temos monólogos em dupla. Por que os diálogos não funcionam? Porque pessoas se colocam em nível de superioridade. E como é que elas fazem isso? Elas não estão dispostas a realmente ouvir o outro. Elas só querem falar. Pessoal, grande parte das vezes em que o diálogo de marido e esposa não está funcionando é porque um dos dois ou ambos não está realmente disposto a ouvir o outro. Só está querendo mostrar a sua parte e apontar o outro como o errado. Mostrar que se o outro fizesse aquilo que ele pensa, o casamento ia melhor. Nós não temos mais um diálogo, nós temos um monólogo em dupla. Cada um querendo mostrar a sua parte e ninguém querendo ouvir. Grande parte dos diálogos de pais e filhos que travam é por isso. Porque um dos dois, se não os dois, se colocam em nível de superioridade e não estão realmente dispostos a ouvir o outro. Pais que não querem ouvir os seus filhos, se colocar no lugar deles, perceber os seus dilemas, descer e se colocar no mesmo nível, perceber que muitas vezes aquilo que eles nos falam, eu acabei de dar um exemplo que para mim foi doloroso, mas é verdade, aquilo que muitas vezes eles nos falam está certo. Perceber que nós não estamos... Não é só nós que estamos na vida deles para muitas vezes os ajudarmos a rever algumas coisas. Muitas vezes eles também estão na nossa vida para nos ajudarmos a revermos algumas coisas. Você já deve ter visto isso. Certo? Ou filhos que não estão realmente ouvindo seus pais. Que não estão realmente se colocando no lugar deles, que simplesmente resolvem a questão dizendo, meu pai não sabe de nada mesmo. E aí trava. Nós temos um monólogo em dupla. Sabe, na internet é a mesma coisa. Todo mundo está interessado em postar alguma coisa, mas poucos estão realmente ouvindo e considerando o que está sendo dito. E sendo muito honesto com vocês, até essas próprias eleições estão mostrando isso. Ninguém está disposto a ouvir. Todo mundo só quer falar e mostrar o seu ponto. O que nós temos hoje, muitas vezes não são diálogos, são monólogos em dupla. Bom, e de repente nesse momento, você deve estar pensando assim, não, mas ouvir é fácil, né? Ouvir todo mundo faz, né? Ouvir é só ouvir, né? Falar às vezes a gente não sabe, mas ouvir é fácil. Não é, pessoal. Esse livro aqui é um livro antigo, se chama O Livro do Casamento. Nick Silla Lee escreve, eu nem sei se é ainda editado, mas é um livro muito bom. E um dos capítulos desse livro, que fala sobre ouvir, ele coloca 5 categorias do mau ouvinte.
Veja se nós não nos encaixamos em alguma delas. Ele disse, por exemplo, o mau ouvinte pode ser o palpiteiro. Está mais preocupado em dar palpite do que ouvir. Ah, isso é fácil, você resolve assim. Ah, eu conheci um amigo meu que tinha a mesma coisa e resolveu assim. Quer ver como isso é comum em posto de saúde, né? Certo? Ou seja, é normal, a gente conta um problema, volta e meia já tem um palpite. Outra categoria do mau ouvinte é o chato, aquele que está pensando na resposta antes do outro terminar de falar. Ao invés de ouvir e prestar atenção, ele já está pensando, o que eu vou responder? E muitas vezes acaba interrompendo. Outra categoria do mau ouvinte é o confortador, aquela pessoa que está sempre confortando. Não, está tudo bem, já vai passar. Tem nada de errado com isso? Não, não tem nada de errado com isso. O problema é quando a gente ainda nem ouviu a pessoa e já está confortando. Outra categoria do mau ouvinte é o racional, aquela pessoa que está mais preocupada em explicar o problema do que ouvir o outro. Ah, isso acontece porque na sua infância. Isso devem ser os hormônios. Não, isso é a nossa sociedade. Isso é culpa da televisão. Seja sincero. Quando a gente está contando alguma coisa, a gente não quer que ninguém explique. A primeira coisa que a gente quer é que alguém ouça. Última categoria do mau ouvinte é aquele que muda de assunto. Nem ouviu muito bem, nem terminou de ouvir, já está falando de outra coisa e muitas vezes de si mesmo, né? Ah, eu estou com um problema em casa com meu filho. Ih, nem fala, o meu mesmo é um pestinha. Por que a gente não diz? É verdade. Você está em problema em casa com seu filho? Conta um pouco mais. Viu como nem sempre nós somos bons ouvintes? De uma maneira bem breve, o mesmo livro comenta algumas coisas que nós precisamos fazer para ouvir bem. Primeira coisa, dedique atenção completa. Baixe a tela do computador, desligue a TV, deixe o celular de lado, ouça. Se concentre para enfrentar distrações. Preste atenção naquela pessoa, tenta não pensar em outra coisa. Isso é difícil, mas é algo que a gente precisa exercitar. Demonstre interesse. Muitas vezes fazendo uma pergunta ou repetindo uma parte daquilo que a pessoa falou, para ela ver que você está conectado e, por favor, não fica só dizendo aham. Reconheça os sentimentos, a necessidade do outro, aquilo que está às vezes por detrás da palavra. Ouça, difícil, sem críticas. Só dê palpites, ou só dê conselhos, se te pedirem. E aqui eu acrescentei um que não está no livro, mas que eu considero muito importante. Considere que o outro pode estar percebendo algo que você não. Que foi o que Jesus acabou de dizer. Não vá pensando, eu só preciso mostrar para ele que ele está errado. Não. Pense, ele pode estar certo em algum ponto. E eu preciso estar atento. Pessoal, se a gente for colocar num gráfico, olha só que interessante fica. Diálogos acontecem e relações se fortalecem quando não desenvolvemos uma postura de superioridade. E como é que nós sabemos, como é que nós fazemos isso? Estando realmente dispostos a ouvir o outro. Mas como a gente faz isso? Por que a gente faz isso? O próprio Jesus nos ensina. O que Jesus acaba falando no texto é que nós temos uma natureza que é capaz, e presta atenção nisso, de reparar num pequeno erro do outro e deixar despercebido um grande erro seu. Essa é a nossa natureza. Nós temos a tendência de sermos rigorosos demais com os outros e muitas vezes desatentos conosco mesmos. E para mim isso é profundamente perturbador. Eu fico pensando, não sei se você já parou para pensar nisso, que de repente você está cometendo erros na sua vida. Talvez na relação com a sua esposa, com seus filhos, com Deus. Erros no seu trabalho, que você não está percebendo. E que você vai continuar talvez na sua vida sem ninguém falar nada. E que de repente com o tempo vão ter um custo alto para você. E aí Jesus diz, sabe qual é a solução? E ela é bem simples para isso. Aprenda a falar com amor. E a ouvir de forma desarmada.
Essa é a ideia. Dessa forma, nós temos o seguinte gráfico: diálogos acontecem e relações se fortalecem quando nós não desenvolvemos uma postura de superioridade. Como? Estando disposto a ouvir o outro. Por quê? Porque nós estamos conscientes que a nossa natureza muitas vezes tem a tendência de não perceber os nossos próprios erros. Então eu preciso ouvir o outro. Essa é a ideia. Então Jesus, ao mesmo tempo, Ele está nos ensinando uma postura, uma atitude e uma motivação. Se você sair daqui pensando, é verdade, não vou mais fazer isso, não vou mais falar com um nível de superioridade, não vou mais ficar pensando na resposta enquanto o outro está falando, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa nova, você provavelmente não vai conseguir fazer uma mudança duradoura na sua vida. O que a espiritualidade cristã ensina é que a força de vontade é insuficiente para mudanças duradouras na nossa vida. Dura alguns dias e daqui a pouco a gente volta ao mesmo sistema de vida. Sabe o que pode fazer com que a gente realmente mude e faça diferente e daqui para frente realmente tenha uma mudança concreta na nossa vida? É você perceber a maneira como Deus te julga. Sabe, a Bíblia nos ensina que todos nós, sem exceção, somos réus na justiça de Deus. Todos nós somos culpados. Culpados do quê? Do nosso pecado. E pecado não é só roubar, mentir, falar mal dos outros, não. Pecado é nós não darmos o devido lugar para Deus, o lugar que Ele merece. Deus mereceria ser o centro da nossa vida, o primeiro lugar, e quando nós não incluímos Ele na nossa vida e não damos o lugar que Ele mereceria por direito, isso é pecado. Pecado, muito antes de ser uma grandeza moral, é uma grandeza relacional. E quando nós falhamos nisso, nós nos tornamos réus na justiça de Deus. Afinal de contas, nós somos praticamente os únicos seres da criação que não fazem aquilo que foram criados para ser. Nós não vivemos e não nos colocamos sob a autoridade de Deus como nós deveríamos e não damos o espaço que Ele mereceria. O que a Bíblia nos fala é que a consequência disso é a morte. E quando a Bíblia fala de morte, ela está falando de morte em pelo menos 3 sentidos. Sentido natural, afinal de contas, a morte entra no mundo por causa do pecado. A morte espiritual, que é a sensação de que falta algo, a sensação de que algo não está certo, a sensação de que nós não descobrimos algo que nós ainda deveríamos. Muitos falam, é uma sensação de vazio, a sensação de que deveria ter algo a mais que não tem. E morte eterna. A consequência disso é nós vivermos eternamente longe de Deus, naquilo que muitas vezes é chamado de inferno. O que a Bíblia vai dizer é que não tem nada que a gente possa fazer para reverter essa sentença. Ah, mas Jorge, eu vou ser uma pessoa boa. Não adianta, porque nem mesmo na nossa justiça a gente consegue compensar uma coisa ruim com uma coisa boa. Quem é que aqui pode dizer, matei uma pessoa, mas salvei outra, então eu estou inocente? Nunca! Crimes não podem ser compensados com boas ações. Nós também não podemos compensar o nosso pecado sendo pessoas boas. Não funciona. Então nós estaríamos sendo culpados e condenados à morte diante de um juiz que absolutamente não tem como enganar, não tem como comprar, não tem como corromper. Mas Jesus nos inocenta. Jesus nos torna justos. A palavra que a Bíblia usa é Jesus nos justifica, nos inocenta, nos torna justos, assumindo a nossa culpa e morrendo no nosso lugar. Nós não somos perdoados porque Deus olha para nós e diz, tadinhos, né? Não sabiam o que estavam fazendo, mas agora vê se você anda na linha. Não, não é assim que Deus nos perdoa. Deus nos perdoa porque o seu único filho pagou o preço do nosso pecado, para que a gente não fosse condenado. E se nós crermos nisso, colocarmos o nosso coração nisso, nós somos perdoados e ganhamos de presente tudo aquilo que Jesus conquistou, sendo o Filho perfeito de Deus, a vida eterna. Essa é a mensagem central do Evangelho. E se ela impactar o teu coração, de verdade, você vai perceber
que não tem por que você se sentir superior a ninguém. Afinal de contas, foi necessário que o Filho de Deus viesse do céu e morresse no teu lugar para que você fosse salvo. Não tem por que você ser superior a ninguém. Você vai perceber que você precisa ouvir os outros, que estão ali, que Deus colocou ali, que ama tanto quanto você. Afinal de contas, você está em nível de igualdade. Você vai perceber que você tem sim uma natureza pecadora que não consegue perceber seus próprios erros, mas Deus te ama mesmo assim. Aí sim você vai ver mudanças concretas e duradouras na sua vida. O que Jesus fez por nós, de acordo com a espiritualidade cristã, é a única coisa que pode mexer com as bases da nossa alma. E se você quer viver assim, eu te convido a avaliar. Você tem diálogos que não estão funcionando? Com o pai, com a mãe, com o filho, com o chefe, com um amigo, com um irmão? O que você precisa fazer? Você realmente tem ouvido as pessoas? Você avalie, você realmente tem ouvido as pessoas ao seu redor? Buscando entender o que elas dizem e considerando que você também tem coisas que você precisa mudar. Queria convidar vocês a tomarem algumas decisões. Primeiro, tratar os outros como iguais, realmente ouvindo a eles, não como superiores. Trate eles como iguais. E mais, decida que o seu ouvir e o teu falar irá refletir o amor de Deus e de Jesus por ti.